Eu gostaria que você pegasse a Bíblia, a palavra de Deus. Hoje eu quero ler com você o Salmo de número 37. Nós vamos falar hoje um pouco sobre os benefícios daqueles que esperam no Senhor. Olha, você está esperando algo da parte de Deus? Hoje Deus dará a você uma palavra, uma direção para que você venha tomar posse mais do que nunca da sua bênção, da bênção de Deus sobre a tua vida, ok? Salmo de número 37. Diz assim a palavra: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados, como a erva, e murcharão, como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Verso 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te dignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa dos homens que executam astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Só até aqui. Amém? Que o Espírito Santo, nesse momento, ele venha tocar a sua vida de uma maneira poderosa e especial, a qual você precisa e necessita. Muito bem, nós vamos falar hoje um pouco sobre o que é esperar no Senhor. Mas o que significa esperar no Senhor? Esperar no Senhor significa você acreditar no Senhor. E isso é fé. Esperar no Senhor significa também você descansar no Senhor. Esperar no Senhor também significa você confiar no Senhor. E quando eu leio esta palavra do Salmo 137, deste Salmo 37, eu posso perceber um princípio que Deus estabeleceu na sua palavra, que é o princípio da retribuição. O que significa isso, pastor? O princípio da retribuição significa exatamente isso. A obediência gera vida e a desobediência gera morte. Deus estabeleceu esse princípio lá no Éden, junto com Adão. Quando ele coloca Adão ali no jardim, e ele vira para Adão, lá em Gênesis 2,16, e diz assim: Adão, olha, de toda a árvore do jardim você comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não comerá, porque no dia em que você comer dela, você certamente morrerá. Aqui estava, olha, Deus estabelecendo o princípio da retribuição. Deus estava instruindo Adão, dizendo a ele o que ele poderia fazer e o que ele não poderia fazer. Dentro daquilo que ele poderia fazer, olha, ele iria atrair sobre a sua vida, vida e vida com abundância. Ele iria atrair, prosperidade, saúde e toda a promessa que Deus tinha para ele. Mas se ele viesse a desobedecer, ele ia contrair para si a morte. Ou seja, ele iria retirar de sobre a vida dele a bênção que Deus havia colocado sobre ele. Então Deus disse isso para ele. E aqui nós encontramos
esse princípio da retribuição. Então, todos nós sabemos que Adão, ele desobedeceu a Deus. E com isso, a bênção de Deus foi tirada de sobre ele. E aí, nós sabemos que, a partir daí, o pecado entrou no mundo. Mas, Deus tinha um plano, sempre teve um plano especial e de salvação para o homem. Por isso é que Ele enviou Jesus Cristo e deixou para nós essa palavra para que nós pudéssemos ser guiados por ela. E neste Salmo 37 nós encontramos isso. E nós vemos que o segredo para nós, prosperarmos em Deus, para nós termos vitórias em Deus, é nós termos fé. É nós sabermos confiar no Senhor. É nós sabermos descansar no Senhor. É nós sabermos entregar tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos nas mãos de Deus. E 3 coisas sintetizam o que é ter fé, o que é descansar, o que é confiar, o que é esperar. Guarde isso no seu coração, porque isso vai mudar ainda mais a história da sua vida. A primeira coluna daquele que confia no Senhor é que ele precisa entregar totalmente a sua vida nas mãos de Deus. Ele precisa fazer isso. Um colega meu, essa semana, ele disse para mim assim: eu não vou mais evangelizar as pessoas dizendo que Jesus as ama. Porque todas as vezes que eu digo isso, elas também dizem para mim assim: olha, ele também te ama. Então, ele falou que ele fica sem argumento, né? Então, ele falou que a partir de agora ele vai evangelizar as pessoas dizendo assim: olha, você confia no Senhor? Confia em Jesus? E a partir do momento que a pessoa disser que confia, ele tem uma palavra para ela. Então, você já entregou a sua vida nas mãos de Deus? Nas mãos de Jesus? Porque nós só entregamos alguma coisa nas mãos de alguém que confiamos. É verdade ou não? Nós só confiamos algo nosso a outro quando nós confiamos nessa pessoa. Então nós precisamos entender que nós precisamos entregar as nossas vidas nas mãos de Jesus. Por quê? Porque nós confiamos nele. Então nós não podemos esperar mais nada acontecer. Nós precisamos, sem sombra de dúvida, entregar totalmente as nossas vidas nas mãos dele. Esse é o primeiro princípio que estabelece uma fé viva e verdadeira. Entregar totalmente as nossas vidas nas mãos de Jesus. O segundo princípio que estabelece uma fé verdadeira é você, declarar que Jesus Cristo é o teu único Senhor, Salvador e mediador entre Deus e os homens. Nós precisamos fazer isso. Ter Ele como nosso único Senhor, Salvador e mediador entre Deus e os homens. E o terceiro princípio é fantástico. Nós precisamos declarar a palavra de Deus no nosso coração. Precisamos a cada instante da nossa vida declarar que Deus tem o melhor para nós. E é fato isso, Deus, Ele sempre tem o melhor para nós. E talvez você diga assim: pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Olha, eu não sei o que você está passando, mas Jesus sabe o que você está passando. E Ele tem cuidado da tua vida. E Ele está só esperando o momento em que você venha entregar totalmente a tua vida nas mãos dEle. Então faça isso. E talvez você esteja também passando o pior momento da tua vida. Talvez você esteja vivendo a pior fase da tua vida. Você precisa acreditar que Deus tem o melhor para você. E você precisa depositar definitivamente
esta situação, ou seja, a tua vida nas mãos dele, porque ele vai cuidar da tua vida de uma maneira poderosa e de uma maneira maravilhosa e especial. Então vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus sobre a vida daqueles que esperam no Senhor. Olha só o verso 3 do Salmo 37. Olha só, para aqueles que obedecem a palavra, que confessam que Deus, Jesus tem o melhor para a vida dele, para aquele que tem o Senhor Jesus como o único Senhor da tua vida, e para aqueles que já entregou a sua vida nas mãos dele. Olha só o princípio da retribuição, a obediência à palavra. Olha só o que ela diz, verso 3 do Salmo 37. Escute bem, confia no Senhor. Ele está falando de fé, ele está falando de confiança, ele está falando de descansar, de entregar. Então ele disse, olha, confia no Senhor. E o quê? E faze o bem. Aqui está o princípio da retribuição. Confiar no Senhor e fazer o bem. É isso que nós precisamos fazer em nossas vidas. Sempre confiar no Senhor e fazer sempre o bem. E como retribuição à obediência sobre esta palavra, ele diz assim para nós, olha, vocês habitarão na terra, ele diz assim, habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Você está precisando ser alimentado em alguma área da tua vida? Em alguma área da tua vida, você tem sentido necessidade, você tem sentido fome, carência de alguma coisa? O segredo para você ser alimentado é você confiar no Senhor e fazer o bem. Esse é o segredo. Aqui está o princípio da retribuição. Nós só precisamos obedecer. Nós só precisamos seguir, colocar nossa vida nesta palavra, que é pura e verdadeira, e é poderosa para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Ela é real, meus irmãos, ela tem o poder de criar situações. A palavra de Deus, ela tem o poder de gerar as coisas nas nossas vidas. Por quê? Porque ela é o poder de Deus para nós. Olha só uma segunda coisa sobre isso que estamos falando. Verso 5, entrega o teu caminho. Olha, ele está falando de entregar. Lembra quando nós dissemos que nós precisamos entregar nossas vidas nas mãos de Jesus? Ele está dizendo aqui, o salmista Davi, olha, entrega o teu caminho ao Senhor. É um conselho que o Espírito Santo está nos dando nesta manhã. Ele está dizendo para mim e para você, entrega o teu caminho ao Senhor. É isso que Ele quer que nós venhamos fazer. E como retribuição, veja só, confia nele, seguindo. E o que Ele diz na parte final? E Ele tudo fará. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, em contrapartida, Ele tem uma bênção especial para nós. Quem de vocês acredita que Deus ele é poderoso para fazer o infinito? Olha, Ele é poderoso sim, para fazer tudo o que pensamos ou imaginamos. Então, o segredo é nós entregarmos os nossos caminhos nas mãos do Senhor Jesus, porque Ele tudo fará. Verso 7, descansa no Senhor e espera nele. Não te dignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Ele está dizendo para nós descansar, confiar e declarar que Ele tem o melhor para nós. Verso 9 ele diz assim, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. O que é isso, meu irmão? Isso é a declaração
da verdade de Deus no nosso coração. Nós iremos herdar a terra, simplesmente pelo fato de nós confiarmos, de nós acreditarmos, mais do que nunca, no Senhor Jesus. Verso 34, do mesmo capítulo 37 de Salmos, diz assim, olha, espera no Senhor e guarda o seu caminho, Ele te exaltará para herdares a terra, tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. É uma palavra de esperança e de promessa para as nossas vidas. Amém? Eu quero deixar essa palavra para você. Quero também deixar uma palavra que veio ao meu coração nesta hora, que está lá em Isaías 64, verso 4, para aqueles que esperam no Senhor. Ele diz assim, ó, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus, Ele está trabalhando em favor daqueles que confiam nele. E você hoje aprendeu um pouco mais, você relembrou que confiar é esperar, é acreditar, é descansar. Um outro texto também, que está em Isaías 40, 31, olha só, quanta coisa Deus tem sobre a vida daqueles que creem nele. Mas os que esperam em quem? No Senhor. E essa palavra Senhor, ela é muito especial e requer muita atenção de nossa parte, para que a gente não venha falar ela ignorantemente. Quando você diz Senhor, a conotação dessa palavra Senhor significa autoridade, significa governo. Lembra quando Davi diz, o Senhor é o meu pastor? Aí, o que ele estava dizendo? Que Deus era a autoridade sobre a vida dele, que Deus era quem governava a vida dele, que governa a vida dele. E como consequência essa obediência, em obedecer o Senhor, em respeitar o Senhor, em deixar Deus guiar o caminho dele, em contrapartida do que ele disse, e nada me faltará. Quando você olha esse texto no original, ele diz assim, ó, o Senhor é meu pastor e Ele não me falta, na vertical, não na horizontal. Na horizontal os homens, mas na vertical Deus. E Ele não me falta, era isso que ele dizia. O Senhor é quem governa, o Senhor que é a autoridade da minha vida. Ele diz assim, olha, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Esta é a promessa de Deus para a vida daqueles que esperam, que acreditam no Senhor. E é uma palavra muito oportuna nesse tempo em que estamos vivendo. Muitos têm esse tempo como incertos. Nós não temos esse tempo como incerto nas nossas vidas, porque nós cremos que Deus, Ele já preparou algo maravilhoso para mim e para você. Então, nós estamos descansando nos braços do Senhor, porque Ele tem o melhor para nós.